pessoal, vamos lá começar agora o estudo do capítulo 7. Continua aí na maratona, né, do estudo dirigido sobre autoestima, como aprender a gostar de si mesmo, do Nathanael Brand. Então, nós estamos no capítulo 7 de 11 capítulos que serão, tá bom? O capítulo 7, ele chama Viver Responsavelmente. Eu fui anotando alguns trechos aqui para a gente desmiuçar isso nesse capítulo, que eu considero ser um capítulo bem importante. Ele fala que é sobre aceitar a responsabilidade pela própria existência. Ele usa muito o termo ser ativo e não passivo em relação à vida. Ativo a gente pode aproveitar e linkar ao quê? Atividade, a gente pode ligar a atos, a gente pode ligar a movimentos. Então, ativo tem a ver com a palavra atividade. O que eu posso fazer pela minha vida, né? Não é as outras pessoas que vão fazer por mim. Não são as pessoas que eu estou relacionando que vão fazer por mim. É eu olhar para a minha vida, olhar para o meu contexto e para as possibilidades que eu tenho e ver qual que é a atividade, qual que é a ação que eu vou ter diante disso. Ele fala que viver responsavelmente é a gente olhar todas as opções que a gente tem na nossa realidade. Então, a gente, assim, nunca vai desvincular do nosso contexto. Então, é olhar para todas as opções que a gente tem na nossa realidade, e quando a gente tem essa atitude ativa diante da realidade, quando a gente consegue olhar para o contexto, isso já é um movimento muito grande, porque a gente sai daquilo que é idealizado e vai para a realidade. Às vezes, até não fazer nada é uma atividade, né? É uma escolha. Eu escolhi não fazer nada. E aí eu preciso ser responsável, né, por essa escolha que eu tenho. Como que eu vou lidar com as consequências disso? Já que pensar é uma atividade, não fazer nada é uma atividade, raciocinar é uma atividade. Então, isso tudo tem a ver com atos, né? E essa atividade, esses atos contribuem para todo esse processo de construção dessa autoestima saudável. Por quê? Porque não é uma questão, né, de eu gostar ou não gostar de quem eu sou, né? Não é uma questão de ser bom ou ruim, de ser bonito ou feio. Eu olhar o que eu tenho e falar assim, não, então eu não quero dessa forma, o que eu posso fazer de diferente, tá? E aí eu pego um pouco daquele link que eu fiz no outro capítulo, que ser responsável nos tira da posição passiva, que é da culpa, que é o que a gente falou no capítulo 5, né? Quando eu fico muito numa posição de culpa, eu fico sem alternativas. A minha tendência com a culpa é arrumar uma desculpa para minha não atividade. Tá? E aqui também, quando a gente fala de viver responsavelmente, não quer dizer que eu não vou contar com ninguém na minha vida. Não quer dizer que eu sou autossuficiente, né? Mas eu posso ter uma relação saudável com o outro, mas não uma relação de dependência. Então, existe uma diferença entre compartilhar, entre pedir ajuda e ter uma relação de dependência. No compartilhar, no pedir ajuda, eu vou construir. Eu tenho a minha parcela e o outro tem a dele. Na relação de dependência, eu só tenho a atividade se tiver um movimento do outro, né? Então, para a gente poder ver sobre aquilo que é a minha parcela, da minha responsabilidade,
né, a minha contribuição para a construção da minha história, eu preciso ver também, né, o que eu tenho controle, o que eu não tenho, porque claro que vão ter coisas na vida que a gente não tem controle. Nesse momento de pandemia, a gente está vivendo situações que a gente tem controle, né, que depende de mim, a higienização, o distanciamento físico, mas isso não é garantia de nada, porque tem coisas que eu não tenho controle, tem coisas que não dependem de mim, né? E se não depende de mim, eu não tenho que exigir essa responsabilidade, porque senão eu vou me frustrar, porque é algo que eu não vou conseguir, né? Então, para a gente falar de responsabilidade, é também essencial a gente ver a diferença entre aquilo que depende de nós e aquilo que não depende de nós, e a gente avaliar a cada situação. Eu falo que toda situação é importante a gente fazer o exercício do só por hoje. Só por hoje eu vou fazer essa avaliação. E o autor sugere a gente fazer, ele tem, em todos os capítulos, ele traz várias atividades, né? E nesse capítulo, uma das, ele fala para a gente poder fazer uma lista de diversas áreas da nossa vida. Então pode ser profissional, familiar, amizade, relacionamento afetivo, e avaliar de 1 a 10 em quais a gente tá tendo. Então assim, né, 10 é uma total atitude de responsabilidade e 0 é nada. E a gente numerar isso. E aí ele fala que aquela que está mais baixa, né, ou seja, que a gente tem pouca responsabilidade diante dela, talvez seja uma área que a gente menos goste, né? E se a gente menos... Na verdade, eu troco essa palavra, eu acho que não é gostar, é que a gente tem menos cuidado, ou que a gente conhece menos, ou que a gente tem mais dificuldade. Por a gente ter mais dificuldade, a nossa tendência às vezes é de quê? De fuga. Então é uma área que a gente precisa olhar, a gente precisa ter um cuidado maior sobre ela, para a gente não responsabilizar o outro sobre ela, porque quando a gente responsabiliza o outro, a gente perde a nossa atividade, a gente deixa de ser protagonista da nossa história e a gente passa a ser personagem. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Mas lembrando que essa autorresponsabilidade não tem a ver com autossuficiência, tá? Nós somos seres relacionais, a gente constrói as coisas juntos, a gente vive em sociedade, mas eu preciso ver o que é meu diante disso, né? E deixar para o outro aquilo que é dele. O que é meu por direito e por dever, e o que é do outro por direito e por dever, tá bom? Então essa aí é a dica que eu dou do capítulo 7.